Eu queria convidar os irmãos que pudesse chegar todos, como aqui está mais, passar esses aqui para cá e os que estão lá atrás mais para frente, né? Para ficar melhor, os irmãos venham mais pertinho para poder ficar assim, atento, né? Eu agradeço aí a gentileza dos irmãos, né? Os irmãos são muito amorosos, atende, né? Então, um pouquinho mais para frente aqui e a gente fica, glória a Deus, né? Oh, aleluia. Nós estamos durante este mês de fevereiro e vamos entrar no mês de março, falando a respeito do ministério do Espírito Santo. Nós temos falado aqui nesse púlpito, nesta igreja, não é novidade para os irmãos que a gente tenha ênfase da ação do Espírito Santo neste lugar em nossas vidas, né? Quando estamos falando do ministério do Espírito Santo, não é o que muita gente pensa, que eu vou estar impondo as mãos e as pessoas caindo, até porque não é essa a nossa intenção. Quando alguém, por um acaso, sente uma presença de Deus ou um alívio e fica tão fraco que cai, tá? Ali, por causa do seu físico, é uma coisa pontual, não é para ser todo culto nem toda hora, não é? Então, isso não significa dizer que é a ação do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo é aquela que ela vem e traz em nós uma mudança, está entendendo? Não uma mudança impositiva de líder, mas uma mudança do céu, da graça de Deus, do altar de Deus, né? Vindo, entrando na nossa vida e nos fazendo uma pessoa se espelhando em Jesus Cristo, tá? O Espírito Santo, ele quer, o objetivo dele é nos levar a nós parecermos com Jesus Cristo, tá? Não é com super-homens, não é com pessoas cheias de poderes, está entendendo? Não é místicos, não é adivinhos, mas principalmente como Jesus Cristo. E entre uma das características de Jesus Cristo que nós encontramos em todo o seu ministério, chama-se compaixão. Então, se o Espírito Santo age na vida da gente, ele começa a nos transformar e nos dá cada vez mais compaixão, misericórdia, né? E é essa a intenção do Espírito Santo, tá? Se é uma ação sobrenatural, glória a Deus, e eu creio que é, tá? Porque nada que vem do trono de Deus é natural, aos olhos humanos, é sobrenatural, é grandioso, é esplêndido, né? Aí sim, a gente pode ver estas maravilhas, tá? Mas a gente tem que tomar os devidos cuidados com coisas que parecem ser espiritual estranhamente, mas ao analisar percebemos que essa espiritualidade não é o que realmente deveria ser, né? Por exemplo, tem pessoas que elas saem correndo, saem voando, né? Não estou aqui questionando se uma pessoa ou outra quer voar, tal, e se sente bem, sente a presença de Deus, mas não é uma doutrina para que todos possam ser aviadores, né? Está entendendo? Mas que a gente possa entender essas coisas como que Deus, Ele traz a cada um de nós algo particular, para que a gente possa realmente estar nas mãos dEle. Para a gente, o objetivo que nós entendemos também nesse ministério do Espírito Santo é que Ele quer que a gente esteja um passo à frente das artimanhas malignas quanto às pessoas e quanto à nossa vida, viu? A gente está sempre um passo à frente, né?
nas guerras, diz quem está um passo à frente ganha a batalha, né? Quem está sabendo os acontecimentos, ele ganha a batalha, não é isso? Quem está mais informados. E nós temos a maior fonte de informação para nos capacitarmos. Não é a internet, não é o Google, tá? Hoje o pessoal diz, dá um Google aí, né, para poder você saber. Não é. A maior fonte de informação que nós podemos ter é a direção do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo na nossa vida, é a manifestação do Espírito Santo, né? Então nós vimos que quando a terra começou a criar vida, era uma terra morta, né? E o Espírito Santo estava gerando. E o Espírito Santo também, ele está nos rodeando, gerando vida em nós, tá certo? E nós vimos que a palavra de raiz para o Espírito Santo é uma palavra que indica ser vento, né? Ruach, que é o Espírito Santo. A gente não vê, mas cria grandes coisas, tá? E nós também já ouvimos aqui algumas vezes que quanto mais a gente conhece o caminho, mais fácil a gente chega no endereço. Quando você sabe um caminho, você não precisa estar se orientando, né? Você já foi a um local várias vezes, aí você não precisa estar perguntando, qual é a rua que eu vou entrar, né? Quando você vai uma primeira vez, você fica tentando saber para cá, para colar, até chegar no destino que você tem o endereço. Aí a palavra de Deus nos dá um endereço de como chegarmos ao Espírito Santo. A palavra de Deus nos dá, certo? Então, quando nós vamos a qualquer lugar, quando a gente vai visitar alguém, alguma coisa assim, ou vai numa loja, vai nisso, a gente sai olhando, né? Depois que a gente vai 10 vezes, a gente não fica mais, já se tornou familiarizado aquilo, e a gente vai automaticamente, a gente segue aquele rumo. Para chegarmos ao Espírito de Deus, depois que a gente encontra o caminho certo, a gente já foi, voltou e continua indo, facilmente a gente entra em linha, em sintonia com o Espírito Santo. A gente chega no endereço bem ligeirinho da presença de Deus, certo? Mas a palavra de Deus nos dá essas diretrizes. Muita gente continua oca, vazia, ainda não sabe. Quando a gente viaja, a gente vai para cantos muito desconhecidos que a gente nunca viu, então a gente pega o endereço, as informações e vai ali, ó, tentando chegar e chega, dá um trabalho, tá? Mas a gente vai várias vezes. Quando chega um momento que outras pessoas vão com a gente, o pessoal diz assim, vai na frente, porque tu já sabe o caminho. Tudo bem, eu acredito que o mestre, ele tem esta obrigação de ir na frente para ensinar o caminho, mas o mestre precisa saber o caminho também bem direitinho, né? E outra coisa, depois que ele sabe o caminho, ele ensina o caminho, ele não tem que continuar ensinando o caminho toda a vida a pessoa para chegar naquele destino. Ela vai acabar chegando, né? Ela vai aprendendo. Assim é esta direção do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos vai dar esse caminho, tá? Ele é quem nos direciona, mas também ele nos faz chegar à presença dele para buscarmos coisas diferentes, tá? A comunicação do Espírito Santo não é uma comunicação intelectual, me perdoem, tá? Não é uma comunicação intelectual, não é produzida pela fonte mental. A comunicação do Espírito Santo, ela é espiritual. Eu creio que vocês já passaram, a maioria já passou, por algum momento em que houve uma sintonia com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que vocês não têm o Espírito Santo, tá? E nem que não têm comunhão com Ele. Não estou dizendo isso. Mas, numa dimensão maior, num andar maior, tá entendendo? Numa estação maior, eu queria dizer que, algum momento você disse assim, poxa, o Espírito Santo, eu senti uma coisa agora, e eu tenho que fazer isso. Não é que eu estou pensando, você não está pensando, não está elaborando o pensamento, você não está criando imagem na mente, mas uma coisa se apossou de você, e você tem aquele sentimento.
esta é a hora do Espírito Santo, que ele está agindo em você, tá? Quando você perceber isso, esta ação, ela tem parâmetro na palavra de Deus, porque o Espírito Santo não contraria a palavra de Deus, certo? Ela nos guia por ela. E ao guiar por esta palavra de Deus, é que nós chegamos lá. Então o Espírito Santo não vai dizer assim, taca o carro por cima daquela pessoa, né? Mas em algum momento também você já ouviu alguém dizer assim, taca o carro por cima dela. Aí você não vai tacar porque sabe que não vem de Deus, né? Mas você ouviu. Da mesma forma em que você ouve isso aí, ou você tem este sentimento de tacar o carro por cima dela, de botar veneno na comida, tá? Que tem gente que já teve essa vontade de botar veneno na comida do outro, né? Certo? Então, não é de Deus, mas é uma voz espiritual. Só que não é do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo, ela vai nos atrair, ela vai nos buscar, ela vai nos fazer chegar a Deus e a mover compaixão pelas pessoas, tá? É uma grande diferença, viu? A gente não deseja que a pessoa vá para o inferno, a gente não deseja o mal de ninguém, quando estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, certo? A gente não tem ódio de palestino, a gente não tem ódio de muçulmano, a gente não tem ódio de nada disso, certo? Porque Jesus Cristo não tinha este sentimento. Qualquer pessoa que chegasse para ele, ele abençoava, né? Até a Ciro Fenícia, né? Que foi lá, ele abençoou, certo? E havia uma confusão enorme ali, né? Histórica, entre a Síria e Israel, não é isso? Então, nós vimos já nesses momentos, e eu vou estar repetindo, e sempre que você puder, você vai lá no canal da Igreja Batista Ágape Montese, e você pode ouvir, você pode selecionar só a parte, você vai até onde tem a mensagem, se não quiser pegar o culto todo, se quiser pegar o culto todo é melhor, né? Você vai ouvindo ali o louvor, tudo mais, você escuta a palavra de Deus, porque nós falamos a palavra de Deus aqui, tá certo? E aí nós vimos então que a natureza trina de Deus, né? Nós falamos sobre a natureza do Espírito Santo, da sua onipresença, né? Onisciência, onipotência, e que da sua eterna ação também, né? Sobre a personalidade do Espírito Santo, que ele esquadrinha a mente humana, ele tem uma mente, tem uma vontade, fala, ama, intercede, canta, até aqui, né, que ele intercede por nós, ora por nós, né? Cantamos aqui, o Espírito Santo ore por mim, né? Agora, tu imagina o Espírito Santo orando por você. Você acha que o Espírito Santo orando por você vai dar errado? Porque é Ele. Agora, quando você está cantando, Espírito Santo, ore por mim, você está ajustando o teu espírito para entender o que é que Ele está orando por você. É aí o mistério que a gente tem que começar a amadurecer, gente, tá? Porque nós precisamos entrar nesse mistério do Espírito Santo. Ele ora pela gente, mas às vezes nós nos distanciamos dele, certo? Então por isso que ele intercede, né? Ele tem ele é sensível, né? O Espírito Santo, e a gente não pode resistir ao Espírito Santo, porque se a gente resiste ao Espírito Santo, nós estamos negando a existência de Deus, tá? E também a gente às vezes apaga o Espírito Santo, às vezes a gente entristece o Espírito Santo, a gente insulta o Espírito Santo, blasfema o Espírito Santo. Quando você não souber de uma coisa, fique calado. Às vezes eu vejo pessoas fazendo gozação com quem ora em língua estranha. Se você não aceita, não concorda, não entende, fique calado. Não se meta nessas coisas.
Porque tem gente que fica dizendo que são coisas. Tem gente que brinca dessa natureza e tem gente que brinca imitando. Ninguém pode fazer piada com coisas espirituais, onde se há a ação do Espírito Santo. Tem até, hoje em dia, sites de tiririca gospel, né? Ou alguma coisa assim, de fofoca gospel também, né? Está entendendo? De brincadeiras gospel. E essas brincadeiras, elas são perigosas porque elas, às vezes, elas estão ferindo pessoas que estão fazendo coisas honestas ao Senhor. Está entendendo? Então a gente tem que ficar quietinho, porque a gente paga um preço por isso. A gente paga um preço. Às vezes a gente não sabe, mas quando Israel vai para Jericó, destrói Jericó, massacrou Jericó, Deus fez tudo isso, e o povo foi o instrumento complementar nas mãos de Deus, né? Mas eles ficaram com um sentimento cheio de que eles eram um povo forte, e eram. Mas quando chegou para uma cidade infinitamente menor do que Jericó, sabe o que aconteceu? Eles desprezaram até, disse, não, pai, aquilo ali pouca gente, a gente arrasa. E foi e perdeu vergonhosamente. Porque fizeram uma coisa escondida, uma só pessoa fez uma coisa escondida, de que Deus não tinha mandado fazer. Agora, isso deixa a gente apavorado, porque se eu faço uma coisa que desagrada a Deus, daí para frente, a minha oração e nada é a mesma coisa, gente. Se eu faço, não estou falando que a gente não erre, está entendendo? Não é uma questão de você caiu, mas tem pessoas que elas afrontam Deus deliberadamente. E tem pessoas na igreja que afrontam Deus deliberadamente, com brincadeiras, com chocarrices, com gozações com as coisas espirituais. Mal sabe do que está fazendo. Aí, se ele disse, não peguem nada, o sujeito pega uma capa e um pedaço de ouro, alguma coisa lá, botou aqui, morreu um bocado de gente, né? Do exército, 18, se eu não me engano. E foi uma destruição e uma vergonha. Então, a gente precisa entender que com as coisas de Deus a gente tem um respeito, né? E o Espírito Santo, ele tem esse ministério de nos alertar. Então, blasfemar contra... Tem gente que diz assim, blasfemar contra o Espírito Santo é não aceitar Jesus Cristo. É uma doutrina que se tem, mas eu acho que a gente está distanciando muito do que significa uma palavra blasfêmia, está entendendo? Para dizer que é só o fato de não aceitar Jesus Cristo. Blasfemar o Espírito Santo é afrontá-lo mesmo, tá? Então, o Espírito Santo a gente respeita, né? E aí nós vimos sobre a questão da Trindade. Nós vimos alguns títulos que falam que ele é o Espírito de Deus, né? O Espírito de Cristo, Espírito eterno, Espírito da verdade, o Espírito de graça, o Espírito de vida, o Espírito de glória. Ele é o conselheiro, ele é o consolador, tá? Ele é o Espírito prometido e ele veio... tem alguns simbolismos como a pomba, o azeite, a água, um selo, o vento, o fogo, tudo como simbolismos dessa operação extraordinária que é a do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele está presente em todo momento, né? E nós vimos também a questão do Espírito Santo, ele agindo na criação, né? Gênesis 1:2 fala que a terra era sem forma e vazia e ele estava ali. Nós também temos nas Escrituras, ele é o responsável pela revelação, tá?
Quem traz a revelação é o Espírito Santo. Segundo Pedro 1:21, diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Por exemplo, nós temos de Gênesis até João Batista a palavra profética sendo colocada na boca de muita gente. Muitos profetas foram levantados, né? A gente vê alguns profetas, mas a palavra que estava ali era uma palavra profética. Quem estava induzindo aquela palavra profética é o Espírito Santo, era o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem colocava e quem coloca a palavra profética na boca daqueles homens, está entendendo? E muitas pessoas dizem que a profecia terminou em João, tá? Aí a gente vê ela continuando, não é o tema de hoje não, porque nós vamos falar sobre isso também, mas só para a gente se situar, porque a revelação, ela vem do Espírito Santo, tá? Ela vem do Espírito Santo. A inspiração, tá? Também é do Espírito Santo. O Espírito Santo não inspirou somente aqueles homens que foram responsáveis para fazer a Bíblia. Ele continua inspirando. Ele continua inspirando numa mensagem, numa oração, num cântico, num louvor que é feito, ele inspira, tá? Não estamos falando de continuação, compondo mais a Bíblia. A Bíblia, ela se fechou ali, dali para frente, porque a Bíblia se fechou em a última testemunha de Jesus Cristo, que foi João, tá? Mas, segundo Timóteo 3:16, 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então ela diz, toda a Escritura, né? Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a Escritura, né? A Bíblia, ela nos dá essa direção. Também João 14:26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, João 14:26, em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que ele disse. O Espírito Santo desperta em nós o conhecimento, tá? E às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, aconteceu já comigo, de um momento que eu sei que eu não estava fazendo algo que estava em sintonia com a Bíblia, e só vindo a palavra de Deus na minha cabeça, mostrando os textos, mostrando, eu estou no caminho errado. Então ele lembrava logo, está errado, não é por aí, você não tem que fazer isso, tá? Então, note que é a iluminação, certo? A nação de Israel experimentou o Espírito Santo. Há pessoas que dizem que hoje, que Israel foi deixado de lado, não existe mais Israel, só existe igreja. Aí eu fico com uma preocupação enorme, quando a gente levanta teses assim, baseadas em estudos muito direcionados, porque você vai ler o Antigo Testamento e há inúmeras profecias voltadas para Israel. Israel voltar para o seu lugar. Por que que Israel, se Deus não tinha mais interesse em Israel, por que é que depois de 1900 e tantos anos, mais de 1800 anos, porque foi em 1948 que ele voltou, né, o Estado. Então, por que é que ele voltou a existir, gente? Na mesma região. Aí a gente fica dizendo que Deus, não, Deus diz, acabou-se. E ele disse que nós somos enxertados na videira. Não é que somos enxertados. Nós somos igreja, sim.
Tem um mistério e um propósito na igreja? Tem. Mas o Espírito Santo continua falando de Israel. E eu li propositadamente aquele texto de Apocalipse 7, porque fala que os 144 mil que são selados não são da igreja, não são os apóstolos nem os patriarcas dessa igreja que se levanta, são da tribo de Israel. E o selo vem para eles, não para nós. O selo vem para eles, não para nós, porque nós já somos selados. Mas eles não. O selo vem para eles porque eles receberão o selo. E o inimigo não poderá tocá-los durante o período da grande tribulação. Não vou entrar nessa questão, mas a gente precisa aprofundar e conhecer muitas coisas antes da gente emitir conceitos, tá? Tem gente que chega para mim e diz, rapaz, é muito irredutivo naquilo que você crê. Eu digo, não, mas eu mudo. Eu só não mudo uma coisa, é que Jesus Cristo foi aquela cruz do Calvário e morreu por mim e por você. E se eu me arrepender, e você se arrepender e aceitar, vai para o céu. Isso eu não vou mudar nunca. Mas eu mudei, porque antigamente eu não acreditava que tinha dom. Eu mudei, hoje eu acredito. Então a gente muda. Eu não acreditava que o diabo fazia o que fazia, até ver, hoje eu acredito. E sei o que ele é capaz de fazer. Destruindo famílias. E se a gente conseguisse enxergar com mais clareza o que ele faz, as nossas casas seriam muito mais abençoadas. Porque muitas vezes ele está lá dentro da casa da gente, destruindo, e a gente está culpando o mundo inteiro. Terrível, né? Entendeu? Então, nós sabemos também que o Espírito de Deus está agindo em Israel, ele está trazendo exatamente Israel lentamente a local, buscando Israel lá para o localzinho lá, né? Dele lá. E está indo muita gente para lá. Bom, eu não entendo por que os cristãos querem ir para lá. Aí, tudo bem, eu fico calado. Mas o judeu vai para lá. O Espírito Santo está movendo eles irem para lá. É um ministério do Espírito Santo. Certo? E grande parte das profecias vai se desenrolar lá. Certo? Nós falamos no domingo, você pode ver na mensagem de domingo, que o Espírito Santo, ele foi essencial na vida de Jesus Cristo. Foi ele quem gerou Jesus em Maria, não foi? Lucas 1,35. O Espírito virá sobre você, certo? Também, você vai ver em Mateus 1, 18, 20, falando a mesma coisa. O Espírito Santo vindo sobre Maria. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mas também, Mateus 3,16, você vai ver que Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que, Mateus 3,16 diz que Jesus foi batizado, saiu da água e naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus. Quem viu? Jesus. Foi Jesus que viu. Tá? Lucas 4,18 ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, repetindo a profecia de Isaías 61, né? Ali de 1 a 3. Porque ele me ungiu para pregar. Quem ungiu Jesus Cristo foi o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é o padrão para a gente. A diferença entre nós e Jesus Cristo é porque, primeiro, ele era sem pecado e, segundo, ele morreu numa cruz. E ressuscitou, né? São essas mínimas diferenças.
O resto somos tudo igual a Jesus Cristo. Temos que ter vida transformada, obediente a Deus, ser ungido pelo Espírito Santo e anunciar as boas novas. Nós somos o resto tudo igual a Ele. Não precisamos mais ir para a cruz, viu? Fique preocupado em ir para a cruz, não. Certo? Atos 10, 38 diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, né? E ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Também ele foi levado pelo Espírito, né? Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo, ele leva você para ser experimentado, viu? Ele leva você a ser provado e aprovado. O Espírito Santo lhe leva. Se você ainda não foi, vai, porque ele vai levar. Porque nós somos dependentes do Espírito Santo. Ele vai nos levar, tá certo? Mas ele não deixa a gente lá não, viu? Ele não deixou Jesus lá. Ficou com Jesus, né? E também diz que Jesus foi revestido, foi autorizado pelo Espírito, Mateus 18, 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que... Não, esse texto aqui está errado, eu vou depois ver novamente. Mas foi cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas diz que Jesus cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ungiu Jesus, o Espírito Santo fez Jesus nascer. Quem fez você nascer em Cristo foi o Espírito Santo. Você também passou pelo processo, tá? Você foi batizado nas águas como Jesus, porque foi levado pelo Espírito Santo, tá? E você é cheio do Espírito Santo. Não existe essa história de a gente está cheio, está vazio, está cheio, está vazio, né? Não é assim que funciona. E diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, João 3,34, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações ou sem medida. Pode estar na sua Bíblia, né? Ele dá o Espírito Santo a você, certo? É uma presença magnífica. É algo estranho aos nossos ouvidos, porque ele está falando de um Deus tremendo, grandioso, poderoso, que está acima de tudo. Mas ele diz que ele está disposto a encher nossas vidas de tudo, né? Da presença dele. Diz que Jesus se regozijou, se exultou no Espírito, Lucas 10, 21. Naquela hora Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Então, não é para quem se acha conhecedor de Deus que Jesus se agrada, mas daqueles que dependem de Deus, que se acham necessitados de Deus, é esse que ele se agrada, né? Tem gente que estuda tanto sobre Deus, não, de Deus eu já sei tudo. Tem gente que diz, viu? Eu já sei tudo de Deus, né? Não preciso mais saber nada, não. Pior é que não sabe de nada, né? Não sabe é de nada. Ele foi oferecido através do Espírito, Hebreus 9, 14, tá? Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu, né? De forma imaculada. E Atos 1:2, ele ordenou aos discípulos através do Espírito, porque ele diz assim: até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Jesus falou por meio do Espírito Santo. Jesus tinha sido já
glorificado, ele tinha ressurgido dentre os mortos. A glória estava sobre Jesus. No entanto, a palavra de Deus registra que ele dá estas instruções por intermédio do Espírito Santo. E a igreja foi nascendo e crescendo, né? E tomando espaço em todos os lugares da terra. Os pecadores, o ministério do Espírito Santo com respeito ao pecador foi descrito por Jesus, tá? João 16, 7, 11, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, porque aqui você vai perceber que não tinha outra escolha, Jesus Cristo ia e o Espírito Santo ia vir, né? Certo? Ele apenas foi uma força de linguagem dizer, se eu não for, ele não virá, mas não tinha como. Ele tinha que ir porque o Espírito Santo ia vir. E diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E olha para onde ele aponta, convencerá o mundo, tá? Porque o objetivo de Jesus é atingir toda e qualquer criatura, seja homens brancos, pretos, sejam homens grandes, pequenos, seja de qualquer natureza, está entendendo? O objetivo do Espírito Santo é levar exatamente esse conhecimento. Não é à toa que nos anos 60, a Indonésia experimentou um grande avivamento espiritual. As coisas aconteciam assim de forma grandiosa, tá? Por que aconteciam? Porque era a vontade de Deus. O evangelho chegando na Ásia, né? Tomé, aquele que a gente só olha para ele como o apóstolo incrédulo, né? Que era um apóstolo incrédulo, foi o primeiro a sair do meio apostólico de Jerusalém e ele se mandou para a Índia. Não teve quem escrevesse nada sobre ele praticamente, mas há um monumento na Índia levantado a Tomé, que foi assassinado na Índia. Tá? E lá o evangelho cresceu, avançou. Também ele age na igreja. O Espírito Santo serve a vários propósitos na igreja, né? Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tá? E dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. E agora, quando a gente fala o fundamento dos apóstolos e dos profetas, você vai lá para Atos, na igreja de Antioquia, e a palavra de Deus diz que lá havia mestres e profetas, tá? A concentração apostólica permanecia em Jerusalém, até certo ponto. Depois de Jerusalém ser sitiado, né? Ter feito o cerco ali, a miséria, a desgraça, a fome, gente comendo gente. Foi uma coisa, você ouvindo algumas histórias paralelas, não falando a respeito da Bíblia, mas do que aconteceu naquele cerco, né, ali, onde foi sitiada, ficou estado de sítio, né? Ou seja, não entrava nem saía ninguém, nem comprava, nem vendia, não entrava. Então as pessoas começaram a ter fome, certo? E os apóstolos estavam lá dentro.
Aí tinha uma parte da igreja lá dentro, outra já estava fora. Já tinha saído, né? Certo? Mas estava lá. Mas lá na Antioquia o evangelho estava crescendo, a igreja criando base. E o fundamento era apostólico e profético. Viu? E aí Paulo então diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a base, a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também, certo? E aí inspira a sua adoração, Filipenses 3:3, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, porque o judeu se vangloriava da circuncisão, né? Certo? Da circuncisão carnal, que foi uma estação própria, um momento próprio da ação de Deus. Foi uma aliança própria, foi uma aliança para aquele momento, certo? Mas ele diz, nós adoramos pelo Espírito de Deus. A gente não adora pela nossa vontade. Por isso a gente tem que estar alinhado, sintonizado com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, para a gente prestar uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor. É isso que acontece. E ele dirige as suas atividades missionárias. Tá? Ele é quem dá. Missionário é aquele que recebe uma missão, né? Nós recebemos uma missão de quê? De anunciar o Evangelho. Nós somos missionários. Ah, mas eu não estou lá na África, mas eu estou no Montese. Ah, mas eu não estou na Ásia, mas eu estou na Rua Boa Noite. Então ali eu estou fazendo missão. Está entendendo? Porque eu recebi uma missão. Qual é a minha missão? Proclamar, pregar Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo. Então eu recebi a minha missão onde eu estou. Eu sou um missionário. Aí aqui, Atos 8:29 diz, e o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Quem falou? Foi cor da cabeça dele? Mente da cor? Foi cor que veio? Não, foi o Espírito que falou, porque ele não ia simplesmente dar vontade dele a correr atrás de um carro, não. Tá? Mas foi o Espírito Santo que leva. O Espírito Santo às vezes quer nos usar da mesma forma que ele usou Filipe, porque aquilo não foi só para aquele momento. A gente é que se nega a querer ser usado. A gente é que não quer deixar ser usado. Mas às vezes ele vai incomodar você, aquela pessoa está precisando que você se aproxime dela e anuncie coisas boas, né? E as coisas boas são as boas novas. Atos 8, 6, 7 e 10 diz, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E Filipe, ele era um dos diáconos. Ele era um diácono. Ele era um diácono. Mas a evidência do ministério evangelístico fluiu pela ação do Espírito Santo na vida dele. Por isso, quando ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como o grande poder. O grande problema é esse, que o Filipe, eu tenho certeza que ele não passou por isso, de achar que era ele quem realizava. O grande problema hoje é que quando a gente faz uma coisinha, a gente vai ali
para o campinho ali, prega a palavra e 2 pessoas se convertem, eu já fico todo envaidecido. Ora, eu preguei, 2 se converteram, ó, né? Aí a gente se enche. Esse é o perigo. Esse é o perigo. A gente tem que fazer e saber que nós só estamos cumprindo a missão de Cristo, de ir, né, e anunciar a sua palavra. Atos 13, 2, 4 diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem foi que falou? O Espírito Santo. Aonde? Na igreja de Antioquia, né? Lá na Antioquia, não foi em Israel. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e o enviaram. Aí jejuaram, oraram e impuseram as mãos. Quem? Os anciãos da igreja. Mas, olha, o 4, enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então começou a obra missionária através de Barnabé e Saulo, né? Ele também seleciona seus ministros para as áreas que ele quer que atue, né? Certo? Atos 20, 28 diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, ele é quem indica, ele é quem chama, ele é quem seleciona os ministros, né? Tem muita gente que quer ser pastor. Eu acho muita coragem que quer ser pastor. Ou é chamado, ou não sabe o que realmente é ser um pastor. Porque ser pastor, meu amigo, só mesmo sendo chamado pelo Espírito. Só mesmo sendo chamado. Tá? Agora, eu me lembro, há muito tempo atrás, quando a gente ouviu falar, rapaz, fulano foi chamado, vai para o seminário. A gente ficava triste, via, rapaz, fulano vai fazer isso mesmo, rapaz. Foi isso que aconteceu com a vida dele. Puxa vida, Deus pegou ele. Então, muitas vezes a gente hoje, não, eu quero ser pastor. Para que você quer ser pastor? Para que as pessoas venham paparicar, para que você, no primeiro domingo, fique aqui, aí tem uma cesta bem aqui, todo mundo traga as primícias para você e depois entregar os dízimos na casa do Senhor? É para isso? Há um preço a se pagar. Mas tem gente que acha que é para isso. Tem gente que quer ser apóstolo. Você quer ser apóstolo, mas quer sair, porque o apóstolo não manda em si mesmo, quem manda é o Senhor. E você está numa igreja grande e diz, agora você vai lá para uma barraca, lá no interior do interior de Crateús, que é quente. É quente, né? No interior do interior de Crateús, né? Você vai lá para aquela região ali de Ararendá. Conhece não Ararendá? Tu conhece a Crateús, sobe mais um pouquinho rumo ao Piauí que tu chega em Ararendá. Pois é. Aí tu imagina, se Crateús já pegando fogo, Ararendá. Hã? Tem Nova Russas também, né, para lá. Pronto. Então, o sujeito acha, não, minha igreja tem 10 mil membros, eu sou apóstolo. Mas você não é de você, é do Espírito Santo. E se você se vai e desce, ele diz, sai daí agora, você vai lá para aquele interior. Aí você não vai, essa voz não é de Deus não. Aí morre cedo, adoece, a família é um destroço. Vai ver quem desobedece a Deus, como é que é as coisas. É fácil da gente identificar. Um rapaz chegou para um pastor de uma grande igreja, lá em Campinas. Ele estava saindo da Ágape na época do pastor João Batista. O pastor João Batista é o fundador da Ágape. Aí chegou lá para esse pastor e disse, você é que é o
pastor, homem cheio da unção. Aí de onde é que você vem? Eu estou saindo da igreja da Ágape, estou vindo para cá, porque o senhor é homem de Deus. Aí o pastor, uma igreja 3 vezes maior, ele disse assim: eu acho que você está enganado. Eu sou pastor de uma grande igreja, mas a minha metade da minha família está no mundo. Eu não consegui ser pastor da minha família. Agora aquele que você diz que é fraco, eu conheço a família dele todinha. Estão todos na obra do Senhor, todos unidos. E você vem dizer, deu uma lapada no indivíduo, sabe? Porque às vezes a pessoa sai da igreja, porque aquela igreja ali, vai chegar na outra igreja falando mal do pastor, dos outros, né? Mas o pastor foi sábio e disse: eu não consegui a minha família toda aos pés do Senhor. E você disse que eu sou o cara, sou tal. Ele sim, a família toda servindo ao Senhor. A gente fala muita coisa que não deve, né? Ele unge os seus pregadores, 1 Coríntios 2,4. Estou terminando essa parte, viu? 1 Coríntios 2,4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder e do Espírito. Quando Paulo está falando isso, é porque Paulo tem 2 momentos na sua vida. Tem o momento do Paulo, fariseu, conhecedor, teólogo, e tem do Paulo, que conheceu Jesus Cristo. Mas ele diz que o que ele está pregando agora não é mais esse conhecimento teológico que ele adquiriu, esta sabedoria humana. Mas ele diz, não sou contra estudar. A gente é bom estudar. É bom a gente ter um amadurecimento. Mas o nosso fundamento para anunciar a palavra não deve ser baseado em conhecimento humano, mas na dependência do Espírito de Deus, tá? Por isso que ele diz, né? Ele diz que, olha, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder e do Espírito Santo, do Espírito, tá? Dirige suas decisões, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências. É Atos 15, 28, viu? Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências. Pareceu bem. A quem? Primeiro, ao Espírito Santo. Quem está à frente da igreja é o Espírito Santo, não é o pastor. Às vezes a gente vem cheio de ideias, né, para a igreja, mas a gente não orou por nenhuma, apenas veio na nossa cabeça. Aí dá conflito, né? Mas se a gente buscar o Espírito Santo e ele der uma direção, e a gente seguir nela, vai dar certo, vai funcionar. Certo? E aqui nós vamos parar, continua aqui no nosso estudo, mas eu vou parar porque aqui vai precisar de mais um tempinho que ele batiza com poder, né? Aí muita gente fica, e se não for o Espírito de Deus nos batizando, não for Ele quem nos vem encher, nós jamais teremos a ousadia, a intrepidez que nós precisamos, não para ser audaciosos de querer entrar num terreno dos outros, como muita gente faz, que vai num terreiro de umbanda e chega lá para fazer confusão. Isso não é coisa de um servo de Deus, né? Ou tocar fogo, como aconteceu aqui na Paraíba. Não é, você não está cheio, mas vamos entender o que significa estar sendo revestidos, batizados com o poder pelo Espírito de Deus, que nos deixa não só firmes contra o pecado,
tá? Porque quem está cheio do Espírito Santo vai resistir o pecado e vai colher frutos que o Senhor vai dar. Amém?